Dia, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem para a gente iniciar mais um dia de aula remota. Hoje, uma quarta-feira, dia 10 de março de 2021, dia 10 do mês 3, não é? Então, estamos iniciando todos com saúde, com a graça de Deus, agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida, pela nossa saúde, para a gente fazer as nossas atividades diárias. Então, para iniciar a nossa aula, eu quero que vocês observem esta imagem que está aí na tela. Esta imagem que vocês estão vendo é uma imagem que mostra um rio, uma lagoa, tem montanhas, tem plantas. Então, essa imagem está mostrando uma paisagem da natureza, não é? Todos estão vendo aí que é uma paisagem da natureza. E sendo uma paisagem da natureza, lógico que todas as coisas que vêm da natureza são bonitas, e principalmente essa paisagem aí que não foi modificada pelo homem. É uma paisagem totalmente natural, porque ela não teve nenhum tipo de modificação pelo homem. Todos os elementos que vocês estão vendo aí são da natureza. Montanhas, lagoa, essas plantas, todas foram feitas pela natureza. Então, a gente diz que esta é uma paisagem natural, porque é uma paisagem totalmente da natureza, não teve nenhuma coisa aí feita pelo homem, ela é totalmente natural. Agora, eu quero que vocês observem esta outra paisagem aí. Esta paisagem está mostrando uma cidade, é uma cidade grande, né? Porque tem muitos prédios aí, muito trânsito de carros, tem asfalto, não é? Tem semáforo aí. Então, a gente diz que essa paisagem aí é uma paisagem que foi modificada pelo homem. Então, se o homem transformou essa paisagem, a gente diz que ela é uma paisagem humanizada. Por quê? Porque ela foi transformada pelo homem. E por que que o homem transforma a paisagem? Ele transforma a paisagem dependendo da sua necessidade, para construir estradas, viadutos, pontes, casas, prédios. Então, essa paisagem aí é uma paisagem totalmente humanizada, porque ela foi modificada pelo homem. Agora, observem aí essa terceira paisagem aí, que é uma paisagem do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo aí o Cristo Redentor, estão vendo aí essa montanha aí, que é o Pão de Açúcar, outras montanhas lá atrás, o mar, e tem também prédios e casas. Então, eu posso dizer que essa paisagem aí é uma mistura. Ela é natural e ela é humanizada, porque ela tem elementos naturais e tem elementos humanizados. Quais são os elementos naturais dessa paisagem? Os elementos naturais dessa paisagem aí são as montanhas, o mar, não é? Essa vegetação todinha que tem aí nas montanhas é tudo natural, porque isso aí não foi modificado pelo homem. E a parte dessa paisagem que é humanizada, como vocês estão vendo aí, ao Cristo Redentor, né, que foi construído, essas casas, esses prédios. Então, tudo isso é a parte humanizada, porque foi modificada pelo homem. Então, nessa paisagem, nós temos os dois elementos da paisagem. Nós temos os elementos naturais e nós temos os elementos humanizados, porque foram tocados pelo homem, foram modificados pelo homem. Então, a paisagem natural é aquela que não foi modificada pelo homem. É uma paisagem da natureza, que foi a natureza quem fez. E a paisagem humanizada é aquela paisagem que foi
modificada pelo homem, que foi construída dependendo da necessidade do homem. Então, agora vocês vão pegar a apostila de vocês. Aí na parte o que é paisagem. Nesse pequeno texto aí que tem na apostila de vocês. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. A paisagem das cidades são prédios, casas, avenidas movimentadas, comércios e etc. Quando uma cidade é construída, é feita uma mudança na paisagem que havia naquele local. Existem dois tipos de paisagens, que são as paisagens naturais e as paisagens humanizadas. Então, como eu expliquei, a paisagem natural é aquela que vem da natureza, que não foi modificada pelo homem. E a paisagem humanizada é aquela que o homem modifica dependendo da sua necessidade. E quais são as necessidades que o homem tem para modificar a paisagem? Ele pode ter a necessidade de construir casas, prédios, fábricas, avenidas. Então, com essas construções que o homem realiza, a paisagem vai se tornar humanizada, ou seja, modificada. Agora vamos para a atividade referente aí à paisagem. De acordo com o texto, o que é paisagem? Então, vocês vão pegar aí o textozinho que a gente acabou de ler e vai dizer o que é paisagem. Questão 2. A paisagem é formada por elementos naturais ou culturais. Cite 5 exemplos de cada um deles. Então, vocês vão colocar aí na letra A, 5 elementos naturais. 5 elementos naturais. E na letra B, vocês vão colocar 5 elementos culturais. E quais são esses elementos? Foi o que a gente viu naquelas imagens. Elementos naturais são todas aquelas coisas que são da natureza, que não foi modificada pelo homem. E elementos culturais ou humanizados são aquelas coisas que foram construídas pelo homem na paisagem. Então, vocês vão colocar aí 5 elementos naturais e 5 elementos culturais. Questão 3. Escolha no quadro abaixo a palavra correta para completar cada lacuna. Então, no quadro aí tem 3 palavras que são pessoas, paisagem, natureza. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler a frase e completar. O que podemos ver e perceber no espaço é chamado de... Vocês vão completar aí a palavra correta. A paisagem é formada por elementos da... e por elementos construídos pelas... Então, vocês vão completar aí com essas 3 palavras, certo? Então, essa foi a nossa aula, primeira aula. E daqui a pouco eu posto para vocês a aula de educação física, que vai ser uma corrida com obstáculos, certo? Então, desejo a todos um ótimo dia. Que fiquem na paz de Deus. Qualquer dúvida, podem me perguntar, certo? E até amanhã, se Deus quiser.